silenciar nossos pensamentos e que possamos nos identificarmos com nosso querido Jesus, dizendo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e do espírito, dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E agradecemos aos nossos benfeitores pelo incentivo para que possamos continuar nossa trajetória terrena, buscando cumprir com o nosso planejamento reencarnatório, e que essa prece possa envolver de luz os nossos estudos, assim como ecoar em todo o nosso planeta. Que assim seja. Muito obrigada, Maria. Muito bonita a prece, viu? Vou fazer as Obrigada, próximas Siri. agora, todas elas. Então vamos começar. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, finalmente eu consegui entrar. Deu problema no link, não? Não, foi aqui no meu computador mesmo. Ah, sim. Então vamos, né? Começar. Então vamos começar lá, o capítulo 41, né? Convocados à luta. Isso aqui até mostrou, foi objeto, né? Assim, entrou pro filme, né? Acho que a gente travou aqui. A gente travou para vocês? Não? Ah, então tá. Vocês voltam, né? Uhum. Travou a A imagem. imagem, sim. A imagem. A voz tá normal, é. Mas às vezes volta, né? Volta. Deixa eu desligar e ligar de novo, só um minuto. Aí a câmera, né? Aí. Opa, fechou. Tá aí de novo, Pronto, né? voltou. Então, assim como o filme retratou essa passagem Travou de novo. da guerra, né? Então, como está relatando aqui no capítulo 41, nos primeiros dias de setembro, né, de 39, o nosso lar passou por esse choque, né, que foi esse impacto já na notícia da guerra, né, da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, que isso aí movimenta todo o plano espiritual quando há uma guerra, qualquer guerra aqui na Terra, principalmente de grandes proporções, assim, né? E a Europa já tinha passado pela primeira, chamada a Grande Guerra, que foi a primeira, né, de 14 a 18, e eles sabiam, né, que as forças do mal estavam movimentando nesse período entre guerras, porque a Alemanha estava se reconstruindo. Ela foi humilhada na Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes, né, e o povo passava por grande privacidade, né, fome, né, a Alemanha foi massacrada, teve que pagar as despesas de guerra, e ela ficou no estado de penúria mesmo, principalmente na década de 20. Aí, como na Itália, a Itália também pagou um preço alto, porque fazia parte da aliança, né? E vai fazer novamente. Na Itália já tinha surgido o fascismo. A gente fala fascismo, o nome é fascismo, que vem de facho, que vem do Império Romano, que se usava os generais, os cônsules, eles usavam um facho que era um machado envolto em várias varetas, né? Que significava o domínio de Roma, a ordem, a força de Roma. Então um povo que não se subjugasse a Roma, ele seria disciplinado pela vara e executado pelo machado. Então era um símbolo de força. E isso
Mussolini resgatou isso na Itália na década de 20 e ele criou o fascismo. Fascismo vem de facho. Ele deveria ter sido um desses generais romanos, né? E, com essas ideias de extrema direita, de prevalência da força, do Estado centralizado na figura de um homem forte, viril, né? Ideias machistas, predomínio, questões de raça também. Na Itália, a Itália toda branca, né, como a Alemanha. Então, conceito de eugenia, né, de pureza, de pessoas mais fortes, saudáveis, como na Alemanha a gente vai ver depois, que já vinha de longe esse conceito de eugenia, que na Alemanha é trabalhado mais. Aí na Alemanha, na década de 30, o partido que Hitler fundou, Nacional Socialista, ele chegou ao poder e ele chega em 33 como líder, né? Aí a espiritualidade sabia desse movimento todo, que poderia ter uma nova guerra, né? Nós somos em 39 e a coisa foi avançando. Tem um filme interessante chamado A Convenção de Munique, que é a convenção que teve do primeiro-ministro da Inglaterra, chamado Neville Chamberlain, que ele vai em Munique para encontrar com Hitler, para tentar dissuadi-lo, né? Essas questões vocês já sabiam. Em 38, a França e a Inglaterra já sabia já que poderia acontecer uma guerra. Estava na iminência de uma guerra. Só que Hitler, né, desprezou todos os apelos de Chamberlain, ele foi ridicularizado e tudo mais. E chega a 39, em setembro de 39, é quando a Alemanha, no começo de setembro, já invade a Polônia. Já tinha invadido já tinha um acordo com a Áustria e já estava para invadir a Tchecoslováquia. Aí ele invade a Polônia, aí início da guerra, né? A espiritualidade toda, aquela ansiedade no mundo espiritual, porque isso movimenta todas as forças do mal, né, na Terra, tanto em relação aos encarnados como no plano espiritual mesmo, né? Então o assédio das forças do mal é muito grande, porque ela quer a destruição, desordem, discórdia, medo. Aí a gente vai ver no próximo capítulo que o medo tem um papel destruidor, né? Paralisa. Basta a gente ver naquela pandemia, na pandemia da Covid. Quando você está com medo, você se predispõe a doenças, né? Abaixa o seu sistema imunológico. Você fica mais predisposto a doença também. E as pessoas se paralisam, deixam de fazer muita coisa e tudo mais. E nesses períodos as trevas tomam conta mesmo, né? E elas agem de todo jeito. Tanto para aqui com relação aos encarnados, como nos planos espirituais, né? Nas colônias e tudo mais, que ela quer desordem, desagregar todos os mecanismos de auxílio aos encarnados, né? Desfazer colônias, né, mais avançadas e tudo mais. Aí, o que acontece? Eles estão falando sobre isso tudo, né? Que a perturbação que se inicia no mundo espiritual, as entidades lá com medo, né? E eles eles comentam aqui que lá na Ásia eles já estavam já suportando essas vibrações, falas antagônicas da nação japonesa. Por quê? Ao mesmo tempo que estava tendo o início lá, o Japão era um no começo do século tinha muita discriminação. A Europa como centro do mundo, depois os Estados Unidos passam a ser a grande potência, depois da guerra, e tem a Guerra Fria, e o mundo é polarizado entre Estados Unidos e União Soviética, que é meio europeu, uma parte asiática. Mas até a Segunda Guerra Mundial, o centro do mundo é a Europa. E a Europa era muito branca, cheia de preconceitos. Ela tinha preconceito com os nipônicos também, com os asiáticos, achavam raças inferiores. O Japão foi humilhado nos Estados Unidos, eles não podiam participar das grandes convenções mundiais, não de igual para igual. Por isso que o Japão entrou para a guerra. Eles eram humilhados. Já tinha tido uma guerra contra o Império Russo, na época de Nicolau II, e eles ganharam a batalha no final do século XIX. Eles estavam se fortalecendo, e pela humilhação que eles passaram, que eles não podiam participar de igual para igual com as grandes nações do mundo, eles estavam com muita revolta, e com aquela coisa, conceitos imperialistas e tudo mais, e tentaram invadir a Península Coreana,
E a China, principalmente. A China não fazia frente ao Japão. Hoje o Japão, hoje se a China quiser, sem a ajuda dos Estados Unidos e da Europa, a China acaba com o Japão com uma semana. Na época o Japão invadiu a China e estava subjugando a China. Foi o maior terror que eles fizeram lá na China e na Coreia. Né? Aí a Coreia vai existir a partir daí. Nem existia a Coreia. Então, eles já sabiam disso tudo e aí a guerra começou. Não tinha como mais, né? Então, já um anúncio para tomar cuidado com o pensamento lá no nosso lar, né? Para não desenvolver medo, com as vibrações e tudo mais. Eles também comentam sobre como que eles veem as nações agressoras, né? Que eles não veem como inimigas, né? Não como inimigas, mas tem que combater, né? Que são vistas como desordeiras, né? E todo o mal que elas fazem tem que ser contido, né? Então, aí é muito interessante o que eles fazem aqui, porque a gente usa isso. Guilherme, pode entrar? Coisa boa. Então é interessante que o que os espíritos lá no nosso lar, o conceito que eles têm disso tudo e a informação que eles trazem pra gente, né? Que tem a ver com o período que a gente passa hoje em dia. Também, que a gente aplica até isso. Que eles vão falar que a espiritualidade superior não vê essas nações como inimigas, e sim como enlouquecidas, desordeiras, né? Cuja atividade criminosa tem que ser contida. Aí, olha o que o Salúcio, né? Um dos colegas de lá vai falar, olha. Infelizes os povos que se embriagam com o vinho do mal. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas finais. Quando o país toma a iniciativa de uma guerra, encabeça uma desordem na casa do pai e pagará um preço terrível. Então você vê o que acontece com esses países que fazem a guerra, né? Então, aí basta ver que o que a Alemanha aconteceu no final, né, já quando virou 45, a partir de 44, chamado dia D, né, 6 de junho de 44, aí os aliados começam a vencer e a Alemanha começa naquele declínio todo, e quando entra 45, pouco antes de Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, morrer, aí a guerra já estava acabando, virada ali de abril para maio de 45, e a Alemanha toda, os grandes batendo, aqueles que não morreram, né, os grandes generais alemães, já estavam batendo em retirada, já tentando escapar. Hitler acuado, né, se mata. Outros foram mortos, outros suicidaram, né, Göring, né, Göring, que é o comandante da Força Aérea, que é chamada Luftwaffe, ele se entrega e vai para o tribunal de Nuremberg. Aí você vê que a ruína que abate sobre um país que era uma potência, né? Que amedrontou o mundo durante uns 5 anos e meio, aí para 6 anos, amedrontando o mundo todo. Aí a gente aplica-se hoje, quando a gente vê algumas guerras, principalmente uma guerra sem sentido como essa da Rússia, que invadiu, a gente não vê sentido nisso. A Rússia atacar a Ucrânia. A Ucrânia foi em Kiev que surge toda a nação russa, que vem de origem de vikings, que foram colonizando aquela situação, aquela região. E Kiev ali, a Ucrânia, é considerada a mãe da Rússia. E eles acham, algum desses, que o Putin deve ter sido algum czar muito ruim, né, que ele acha que o Império Russo tem que ser reativado. Queria tomar a Ucrânia, sem sentido nenhum. A Ucrânia nunca ofereceu risco à Rússia, nunca pleiteou território russo, nunca agrediu a Rússia. Ao contrário, em 14 a Rússia invadiu e tomou a Crimeia, que já pertenceu a vários impérios, né? Já pertenceu aos ingleses, já na disputa com os otomanos, já pertenceu aos russos, estava sob domínio, já tinha determinado após essa guerra, que é a Segunda Guerra, que a Crimeia ia ficar com a Ucrânia, que a Ucrânia surge a partir da Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia é uma parte da Polônia com uma parte da Rússia pequena. Que quando as tropas soviéticas, né, o Exército Vermelho, foi avançando para a Europa,
eles foram tomando aquelas regiões todas chamadas leste europeu, que vai ser depois a cortina de ferro. E Stalin não queria abrir mão, ele ficou com a parte de Berlim ainda e todo o leste europeu para ser uma região de influência. E a Polônia, ela tinha um território maior. A Polônia, ela foi dividida, surgiu a Ucrânia. Uma parte da Polônia e uma parte da Rússia. E aí a Rússia quis tomar com base que talvez a Ucrânia entraria para a OTAN e faz uma guerra sem sentido, agredindo, matando, destruindo, acabando com o país. Agora, o povo russo, não só os grandes líderes, e aquelas figuras do povo que apoiam, pagarão um preço alto. A gente talvez vai ver isso ainda. Se não ver, as próximas gerações vão ver. E quando desencarnar, vai encontrar, né, com a justiça divina. Vai ter que reparar isso tudo, vai pagar um preço alto, como eles falam aqui. Pagarão um preço terrível, né? Então, aí os espíritos comentam que essas grandes nações também, elas fazem com que grandes falanges do mal se unam a elas para, né, conseguir a vitória contra o bem, né? Grandes oficinas do mal vão se estabelecendo, por isso que lá no nosso lar eles vão, depois com o governador falando, para conseguir que eles estabeleçam grupos, né, de proteção nas fronteiras lá mais abaixo do nosso lar, porque para não permitir que essas forças do mal, espíritos perversos, aproveitem essa onda toda, que as vibrações na Terra diminuem, né, eles não consigam invadir e às vezes assim, destruir uma colônia, se fosse o caso. Eles têm noção que isso pode acontecer. Aí tanto que ele vai convocar para ter os trabalhadores lá para fazer essas defesas até um pouco distante do nosso lar. Além de todo o trabalho de auxílio aqui aos encarnados, de recebimento de espíritos desencarnados, que no caso do filme é ilustrado, né? Naquela parte chegam vários espíritos em macas, né, tudo que foram aqueles que morreram com a guerra, né? E isso tudo ele está falando que nós estamos na América, mas as colônias, todas as colônias espirituais, as americanas, elas vão fazer o trabalho de auxílio às colônias que estão vinculadas à Europa, porque a América nasceu a partir dos europeus, né? Nós somos frutos de quê? De espanhóis, portugueses, mas na América do Norte os ingleses, irlandeses, escoceses e tudo mais, né? Então a América toda foi colonizada por europeus. Então o novo chamado Novo Mundo, né? Então ainda ele tinha esse dever de auxiliar na Europa, né? Fala que teve a vida psíquica aqui da América teve origem na Europa. Aí ele vai comentar daquele grande clarim também que foi soado lá, esse grande clarim que se ouve em várias colônias, né? Ele fala que a partir do momento, nos primeiros dias que da guerra, ouviu aquele clarim por mais de um quarto de hora, assim, mais de 15 minutos, tocando um clarim. Que aí o Tobias vai esclarecer pro André Luiz que esse clarim são espíritos vigilantes, espíritos superiores que vigiam e que estão conclamando essas entidades todas para auxílio, né? Primeiro para informar de um grande evento e para se reunirem para auxílio aos espíritos e aos encarnados todos. Então ele fala desse clarim, né? Que fala do grande clarim, né? É um alerta, né? Em nome do Senhor, tudo mais. E eles falam dos espíritos vigilantes, né? De elevada expressão hierárquica. Eles que sabem da necessidade desse tipo de alerta, né? Fala até que é muito raro, né? O clarim raro, soar. Não é uma coisa comum, não é qualquer comum. evento, né? Por isso que ele fica ao controle de espíritos superiores, né? Que estão com Vigilância, estão responsáveis pela vigilância. Porque é só em momentos extremos. E como a guerra é um momento extremo, aí eles tocaram o clarim, né? Aí eles estão no Ministério da Regeneração. E o Ministério da Regeneração ele está situado numa zona mais baixa. Como se tivesse Salvador.
O Ministério da Regeneração está na Cidade Baixa, né? E os outros estão lá na Cidade Alta. Aí o que eles vão fazer? Pegar o elevador Lacerda para subir e ir para a Cidade Alta, como se lá somente lá tivesse ruas, né? Para ver as pessoas comentando as coisas sobre o assunto da guerra nas ruas, né? Aí ele vê vários comentários, né? é, Preocupado, vai alterar aqui nosso trabalho, vai aumentar aqui o ritmo aqui de trabalho, até que um tal de Alverso fala meu programa, o Vai colega, atrapalhar o meu meu programa se eu programa. fizer isso? Aí ele fala, nosso programa, né? Nossos programas. Engraçado que tinha 3 mulheres também, aí uma delas estava com medo do marido. Aí você vê até a noção assim, que alguns espíritos nossos lá não tinha muita percepção de como que as leis divinas agem, né? Que ela fala assim, tinha medo do marido cruel, violento, de ir para nosso lar e persegui-la. Aí eu falo, pera, não, de jeito nenhum. Se ele desencarnar, ele não vem pra cá. Ele vai pro umbral mesmo, pras trevas. Porque ele era muito ruim. Mas a esposa desse. Ele chamava Everardo, né? Tava com medo, né? Português, deveria ser português. Com medo dele voltar ao convívio dela, né? Esse ponto eu acho engraçado aí que eu tô falando, tá falando que é de Portugal, né? Possivelmente esse casal É, de era de Portugal. Portugal. Aí muita gente pode pensar, mas nosso lar só vai pessoas que moram na região do Rio? Não, é assim, principalmente sim. Mas uma pessoa de nosso lar, ela pode reencarnar em qualquer lugar do planeta. E aí ela pode voltar para lá por conta dos vínculos familiares. A gente É. chegou a comentar isso em algum encontro anterior, né? Os vínculos afetivos, Os né? vínculos afetivos. Então, Amigos, né? De outras vidas e tudo mais. e não Tanto, significa, então, que todo mundo que. Que tá lá vai reencarnar no Rio só, ou é, na região serrana, ou qualquer coisa ali do Rio, e nem que só vai para lá quem morou lá, né? Principalmente nosso lar, ele tá. A esfera de trabalho aqui na Terra é mais no Rio. Então, quando os espíritos saem do nosso lar, para ver na coleção, no resto da coleção André Luiz, quando eles vão fazer atividades de auxílio ou de estudos, eles descem do nosso lar e vão para o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, ou em torno, né? Porque está mais próximo e a esfera de atuação deles. Mas agora os espíritos desencarnados podem irem para o nosso lar por causa de vínculos de outras vidas e com outros espíritos, né? Tanto que eles comentam claramente aqui: Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos, ou seja, que a guerra não tinha chegado na Península Ibérica, né? Mas pode acontecer também que várias pessoas entram para a guerra, para os exércitos, né? Como aconteceu no Brasil depois. Muitos brasileiros foram para lá, né? Por causa chegou um momento que o Brasil tinha que tomar um lado da guerra, aí tinha toda aquela questão aqui com Vargas, aí ele estava do lado dos aliados, aí aquela questão lá que no Nordeste teria havido submarinos alemães, uns falam que os americanos que bombardearam aqui o navio brasileiro para colocar a culpa nos alemães e com isso fazer com que Vargas ficasse do lado dos aliados. Mas não importa, né? Teve a Força Expedicionária Brasileira, chamada FEB, que não é a FEB dos espíritas, né? É a FEB, Força Expedicionária Brasileira, que foi para a Itália, principalmente na Itália. Né? Alguns morreram lá, outros até há pouco tempo estavam vivos aqui, com quase 100 anos. Então vai gente de todo lado, né? Então, os portugueses morreram também, né? Então, ela estava com medo do marido ir atrás dela. Uma coisa que não poderia acontecer nunca. Uma pessoa como ele, não, ao desencarnar, não iria nunca para o nosso lar. E se fosse um dia, chegaria lá em frangalhos, né? Não teria capacidade nenhuma de fazer qualquer coisa com ela. Posso falar um negócio? Pode falar. Com relação a esse capítulo, uma coisa que eu achei muito interessante a respeito do medo é que já foi comprovado cientificamente como o medo interfere na nossa saúde física, do corpo físico. E aí fizeram um experimento, não sei se vocês têm conhecimento disso, passando filmes de terror e colocaram as pessoas para assistirem um filme de terror. E aí analisaram o sistema imunológico delas antes e depois de assistir aquele filme. E aí constataram que as pessoas que assistiram aquele filme de terror, elas tiveram a imunidade lá embaixo. Tá turva a imagem, deixa eu só cancelar aqui a câmera e ligar de novo, é porque aqui a internet não tá muito boa, tá, gente?
igual eu falei aqui, a gente tá na casa da minha sogra. Espera só um minutinho. Tá turva do mesmo jeito. Não é melhor pegar o pano de fundo? Porque ele Pode ser. tá com um. Cadê o... Agora onde que põe o negócio de fundo que eu coloquei aqui? Deixa eu tirar esse plano de fundo, que pode ser isso também que tá... Filtro, né? É o filtro. Remover fundo. Aí, É. pronto. É quase o filtro. Então, aí continua, né? Eles fizeram esse experimento, né? E aí, depois de assistir o filme de terror, de serem submetidos a situações de medo, a imunidade deles caíram muito. Então, as pessoas, quando elas se entregam ao medo, a imunidade delas cai e isso pode prejudicar a saúde. E uma coisa também que é interessante, que eu já comentei aqui em estudos anteriores, é que em experimentos do Ernesto Bozano é lá dos clássicos, né, do espiritismo, aquele lá do comecinho, que fazia vários experimentos científicos, que disse que uma pessoa com medo, ela exala uma cor amarronzada, né? Então, comprovando que os sentimentos que a gente tem, eles interferem na organização das nossas células, das moléculas do corpo. Então, é preciso que a gente combata isso. E aí, eu li um estudo falando sobre o medo, e ele é compreendido como uma herança do instinto de conservação. A gente precisa identificar quando a gente está sentindo medo, acolher aquele sentimento para poder trabalhar e não deixar o medo vencer. Porque quanto mais medo você tem, mais você trava na vida. Isso aí já é comprovado, né? Isso aí é uma frase até comum. O medo te trava, e realmente trava mesmo. O medo interfere na saúde do seu corpo. E aí, por conta disso, eu acho que foi nesse capítulo primeiro mesmo, que o ministro anuncia que eles fariam uma aula contra o medo para aqueles espíritos, principalmente lá da regeneração. Porque o medo é realmente muito prejudicial para a nossa saúde, atrapalha na qualidade dos nossos pensamentos, e sendo o pensamento criador, vai atrapalhar também ali na ambientação do nosso lar, que precisava desse momento de ser mais harmônico, mais equilibrado possível, por conta já do momento difícil que eles viveriam ali para frente. Outra coisa que eu vi também, que eu lembrei, é do Mundo Invisível e a Guerra, que é um livro do Leon Denis, porque ele estava vivo ainda no momento da Primeira Guerra Mundial. E aí, naquele momento de turbulência, ele escreveu esse livro. Então, ele narra, e é muito interessante, como que a espiritualidade, porque ele era médium também, né, ele tinha um tipo de mediunidade, como que a espiritualidade age em um país quando ele está em momento de guerra. E aquele cenário tortuoso da guerra, de morte, de destruição, é muito pior se vista do plano espiritual, porque muitas pessoas morrem ali no campo de batalha, não tem nem noção que morreu, continuam lutando, continuam ali no meio deles, das pessoas que estão reencarnadas, então é tenebroso. Então a espiritualidade tem que se desdobrar para poder ajudar tanto aqueles que desencarnaram, né, para tentar retirar dali, quanto aqueles que estão lutando no combate. Então, além de ser uma situação estressante do ponto de vista material, também é muito trabalhosa do ponto de vista espiritual. E aí vai finalizar esse capítulo com o relato deles que eles todos estavam indo em direção ao Ministério da Comunicação, né? Porque eles iam saber informações mais precisas, né? Sobre o que estava acontecendo. Aí eles vão lá, aí eles falam que estava uma multidão lá em torno, esperando alguma explicação, que aí aparece o ministro Esperidião, e que vai esclarecer, que o governador vai falar sobre o assunto, né? Ele chama atenção que esses distúrbios todos, tomar cuidado com os distúrbios do pensamento e também da palavra, falando que a aflição ela não constrói, a ansiedade ela não edifica, ou seja, não ficar muito preocupado, não ficar muito ansioso com a questão toda, e que, né, tá falando que para eles serem dignos do clarim do Senhor, ou seja, de ter sido chamado a atenção, porque eles poderiam contribuir muito, né, para o auxílio que seria coordenado todo. Aí ele já anuncia o assunto do próximo capítulo, que é a palavra do governador, que ele foi convocado para
que o governador convocou, né, a Thaís colônia. levantou a mão antes de ir pro próximo Vamos capítulo. lá. Vamos Aí abrir a o comentário, conversação, né? os comentários. Oi, gente. Boa tarde. Engraçado que quando eu comecei a ler esse capítulo, eu senti uma necessidade de estudar história. Eu fiquei, não, mas Roberto vai pegar os pontos que eu não consegui ver. Ainda chamei meu filho do 9º ano, que não é difícil. Vem aqui comigo, vá pesquisando no Google, bora discutir aqui, que eu sei que estou desatualizada e minha memória já não é a mesma. E aí foi mais alguns detalhezinhos que você trouxe agora, que a gente passou despercebido. Tem uma partezinha aqui do texto que eu não entendi direito a metáfora, não. Se vocês puderem falar, porque eu imaginei várias coisas, mas não senti segurança no meu entendimento. Na página 237, esse pedaço aqui, ó. Quando sou o clarinho de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se agrave em nossos corações. O que exatamente ele quis dizer com isso? Foi uma conversa de quem? De Tobias, né? Com o André Luiz. Posso falar, moça? Então, Então, quinto parágrafo. a gente achou aqui. Significa que os espíritos superiores, quando ele manda um clarim, como a gente já falou, significa que a situação é grave. Só que nesse capítulo mesmo, quando o Tobias leva o André Luiz junto com aquelas pessoas que estão conversando, leva ele próximo daquelas pessoas para ouvir a conversa delas, já é esse ponto. Porque a maioria das pessoas lá em nosso lar, que são pessoas como nós mesmos, cheias ainda de defeito, muita coisa para aprender ainda, elas não estavam calando os ruídos de baixo, que são as preocupações inferiores do espírito. Vai alterar a minha ordem de trabalho, a rotina, vai mudar a minha rotina, eu vou trabalhar muito mais. Medo com o que poderia acontecer, medo com os entes encarnados, né? O que vai acontecer dos meus amigos, familiares lá. Além disso, eu pensei no umbral, porque eles estão muito próximos do umbral, né? E como ele ressalta bastante que a guerra afeta todo o plano espiritual e dá meio que força às partes das trevas, principalmente na parte umbralina, né? Então eu achei que também tivesse relacionado a isso, mas depois eu fiz, pode ser uma viagem minha, por isso que eu fui perguntar. Eu acho nesse caso não, porque o umbral eles têm vários níveis, né? São vários níveis. Aí eles não conseguem atuar. O foco aqui não era esse. Você estava falando assim, quando ele está referindo ao coração, ou seja, os ruídos de baixo referentes à animalidade ainda. Que existe naquelas pessoas que estavam ali. As emoções mais primitivas, medo, ansiedade, preocupação. Então, acalmar tem tudo a ver com a explicação, o apelo lá do ministro, né? Que fala para não ter ansiedade, não ter medo, não, porque isso tudo não constrói. Então, acalmar, ficar mais tranquilo, para que o apelo para que o apelo se grave em nossos corações, ou seja, para que esse chamado ele consiga fazer com que eles se coordenem bem, fiquem tranquilos e possam contribuir com as ações necessárias, né, para o auxílio nesse momento difícil. Ou seja, ficar mais tranquilo tem a ver com os ruídos de baixo inferiores. Com cuidado com o pensamento que ele tinha falado. Eu viajei nisso também porque ele falou que a necessidade da defesa maior da colônia, né? A defesa, eles vão fazer a defesa contra o ataque de espiritualidade inferior, né? Porque eles aproveitam essas brechas, eles atuam em todo o campo. Então eles atuam aqui na Terra, atuam não só com os grandes dirigentes das nações em guerra, intuindo. Por isso tem estratégias de guerras bem sucedidas ou não, porque eles vão intuindo os grandes generais para tomar as decisões corretas. Eles intuem os grandes líderes, né? Eles intuem nas estratégias medianas também, no campo de batalha. Eles vão intuindo diretamente na guerra e outros nas periferias. Desordem entregando inimigos, por exemplo, lá na Alemanha, aqueles que não eram a favor do Terceiro Reich eram entregues às vezes, né? Já criava uma resistência alemã. Então eles conseguem também fazer, eles atuam em toda a área, como entregar judeus,
Então eles vão atacando em todas as áreas e em outros países também, porque a vibração diminui no mundo todo, eles vão as entidades do mal vão atacando tudo, O tudo acesso imaginável. deles é mais fácil, É mais né? fácil, então eles não têm, alguns não têm acesso, passam a ter. E eles vêm atacando tudo, tanto as nações que estão distantes da guerra, as mais próximas, no mundo espiritual, no mundo aqui dos encarnados. Basta ver que na época da pandemia, desde a pandemia, a gente está vendo aí acontecendo muita coisa ruim no mundo, né? Chegar a ponto de algumas entidades aí chamar o Papa de nefasto, o Papa que desencarnou, de nefasto, uma figura daquela, ele tem uma conduta que não dá para você questionar, ilibada. O cara, lógico, não é perfeito, nunca foi perfeito, mas o que ele fez na Argentina e depois como cardeal e como Papa, nos 12 anos aí, um cara exemplar. Como é que uma figura tem capacidade de chamar ele de nefasto, né? Não pode ser do bem, né? Então você vê figuras vindo aí, assumindo as nações, fazendo guerra. A questão da Palestina, como eu já falei, uma coisa é a defesa de Israel, outra coisa sair indiscriminadamente atacando os palestinos, matando milhares de civis, né? Então a gente não pode atacar uma favela por causa de meia dúzia de traficantes, matar 100 mil moradores, cidadãos como nós, de bem, trabalhadores, né? Então uma coisa não justifica a outra. Se não pode atacar e matar apenas aquelas figuras do mal, você não se ataca, porque o risco é muito grande de atingir pessoas inocentes. Então você vê lá como é que os grandes líderes de Israel, né, liderados por Netanyahu, o que eles estão fazendo. Isso tudo, essas entidades do mal, elas vão tomando conta. Elas vão influenciando, porque elas querem botar fogo na Terra. Elas querem que a Terra não avance de jeito nenhum. Nesse momento de transição, eles sabem que eles não vão para o mundo de regeneração. Eles sabem muito bem que eles não querem, porque tem ainda séculos para melhorar, e alguns vão atingir um patamar de expulsão da escola, ou seja, não reencarnam mais aqui. Eles vão ser segregados para depois reencarnar em outros mundos, né? O que vai acontecer? Eles ficam com raiva disso. Seria aquela figura daqueles estudantes que vão tomar bomba, eles já estão reprovados praticamente e ficam na escola atormentando. Eu vivi isso, na minha época tinha essas coisas. Desligam a luz, soltam bomba, vão no banheiro e sabotam o banheiro. Tinha um negócio um negócio chamava alemão, que explodia, dava um mau cheiro pra caramba. Tudo isso para atormentar, porque eles vão tomar bomba, eles não querem que outros passem de ano. Mas aí faz essas coisas infantis ainda. É a mesma coisa no plano espiritual. Eles sabem que não vão conseguir continuar, eles querem atormentar, fazer com que mais espíritos também fiquem na condição deles. Eles querem a desordem, o medo, eles querem a infelicidade, porque eles são infelizes, eles querem que todos fiquem também nessas condições. E aí você vê que quem adere a eles, de alguma forma, já estão dando atestado que não vão caminhar também para não conseguir esse estágio de herdar a nova terra. Aí é uma forma também de separar o joio do trigo. Essas figuras do mal vêm, que quem adere a elas vai estar dando atestado que não vão conseguir. Já estão no caminho oposto. Então é por isso que a espiritualidade superior permite que isso tudo aconteça. Porque elas têm que reencarnar, elas têm que ter mais uma chance nesse período de transição. Aí, e também para separar o joio do trigo, começar a separação do joio do trigo. Minha última pergunta. Quando ele fala, você até comentou, dos espíritos superiores, como ele vê as pessoas que promovem a guerra, né? Eu fiquei viajando nas várias guerras que estão surgindo no planeta, em vários países que vivem lá ainda hoje pobreza e miséria por conta desses conflitos, como a África, né? Ali, aquele continente, por exemplo. Tirando a Palestina, tal, que a gente sabe que é mais antigo, mas tem outros conflitos. E aí eu fiquei lembrando da lei de destruição e da lei de progresso. Assim,
quando ele diz, pagará um preço terrível. Foi aí que me veio, lei de destruição, né? Lei da ação e reação. Você não quer falar um pouquinho mais sobre isso, não? Porque eu não estudei muito essas leis, não, né? Veio porque eu já li, né? Já dei uma estudadazinha, mas não me aprofundei. Mas tem relação com isso, quando ele quis dizer, né? É, vai acabar que essas leis, elas atuam todo o tempo. Mas o problema, como Jesus disse, o escândalo é necessário, mas há daquele pelo qual o escândalo venha. Ou seja, as nações, elas passam por transformações. Algumas coisas têm karmas coletivos que elas têm que passar. Mas o problema é como que elas vão passar por aquilo. Porque às vezes poderia ser por cataclismo, né? Problemas geológicos, né? Vulcanismo, ou então climáticos, né? De grandes tempestades e tudo mais. A destruição vai atingir uma coletividade. Mas agora imagina vir por meio da guerra, o problema é de quem levou o escândalo, né? Então, vários países, no caso da África é diferente, que lá são microguerras, são guerrilhas para tomarem o poder. Agora, a culpa disso é muito, em grande parte da Europa. É mais um karma da Europa. Porque eles dominaram lá no período colonial, o imperialismo, depois, e dividiram as nações com tribos rivais juntas. E elas brigam muito, como teve na Angola, tem muito no Sudão, o Sudão dividiu, o Sudão do Sul tem na Nigéria, vários países têm conflito. Congo, o Zaire, né, chamado Congo Belga, hoje República Democrática do Congo, passou por problema, está passando. Então, eles têm isso tudo. É aí porque são também criaturas, na maior parte ainda, de espíritos que não chegaram assim ao nosso nível ainda. Não são espíritos ainda que estão desenvolvendo um pouco mais. No meio deles tem espíritos mais avançados, mas a maioria não. A África ainda é berço de espíritos, muitos espíritos ainda no caminho, né, da desenvolvimento ainda não chegaram ainda na média mundial de desenvolvimento do espírito. Aí eles têm menos culpa também, porque são espíritos menos esclarecidos, muito brutalizados ainda, né? Como você vê na Península Arábica, no Iêmen, né? Tem Omã, Iêmen, tem muitos países ainda que às vezes a gente vê assim que a brutalidade, mas é menos grave do que o de um europeu, de um americano, de um brasileiro, porque eles não têm tanto esclarecimento ainda. Mas aí, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você não tem tanto, você não é cobrado tanto assim. Mas aí, esses outros espíritos estão passando por aprendizado. Eles têm que passar pelos aprendizados dele, de reconstrução do país. Basta ver a Europa, como é que ela. A Alemanha, que estava destruída, como que as cidades são hoje em dia, né? O nível de desenvolvimento da Alemanha em pouco tempo. Então eles tinham que passar por aquilo que era um carro da Primeira Guerra e depois se reconstruíram. Mas há daqueles alemães que deram causa à guerra, né? A segunda. Então isso tudo vai agindo. A transformação, a lei de destruição. Os espíritos não veem, os superiores não veem muito problema de morrer, não. Sabe? Eles não veem muito problema de morte, não. Porque o que vale é a vida do espírito. Eles não preocupam muito com isso. Aqueles que tiveram que morrer vão morrer, outros não. Tem mutilações também. Isso faz parte também do karma de algumas figuras, né? Uns vão ter que passar por problemas que já causaram nos outros irmãos ao longo da evolução. E vão desencarnando, a vida continua e eles vão seguindo a jornada. Eles não preocupam muito com isso. Se você vai morrer, se não vai morrer, porque a vida é uma só. Mas influencia muitas questões atuam aí nesse momento e as leis divinas elas atuam o tempo todo. Mas a questão é do escândalo, né? Do ponto de vista moral. Há daquele que provocou o escândalo. Porque quando uma pessoa ou uma coletividade tem que passar por um sofrimento, faz parte ou do resgate de erros passados ou das provas, né? Visando o futuro, o aperfeiçoamento perante o futuro. Mas se você pode passar por aquilo de formas mais naturais, pelo sofrimento, acidentes, doenças, né? Cataclismos. Agora, se é pela violência, né? Assassinatos, estupros, pela maldade humana, aí aquele que praticou a maldade humana ele se compromete. Vamos continuar? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida, Samir, mãe, Porque a gente vai ter que dar outro Cláudia? link, já tá dando quase 5, né?
Deixa eu ver quanto tempo. Tá bom? Espero que tá aí. Você vai comentar o segundo, Guilherme? Então tá, pode quiser começar. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao outro também, pode falar, tá? Deixa eu falar uma coisa. Porque essa questão do medo que a gente estava comentando, vai ser falado agora, bem no comecinho aqui, pela Narcisa, né? Só que lembrando isso que a gente estava falando lá, mas é o assunto desse capítulo. Pode ir, Guilherme. Passa primeiro. Boa tarde a todos. Demorei, mas cheguei. Agora, antes de começar as falas, eu gostaria de saber da questão principal do dia de hoje. Gostaria de perguntar se eu não perdi a prece de Dona Marisa. Perdeu. Porque assistir gravado não é a mesma coisa. Perdeu, Guilherme. Você Não. perdeu esse evento. A minha mãe fez a prece. Foi transmitido ao vivo, viu? Me desculpe, Eu sinto não muito pude o ouvir, Guilherme, sinto muito Cláudia. A Thaís entrou no meio da prece, mas vocês perderam esse evento. Oh, meu Deus. Mas eu vou assistir gravado. Terá outras vezes, eu acredito. Foi tão importante que eu acho que até no Vaticano lá vai ser comentado isso. Evento aqui do Brasil. Então agora vamos para capítulo 42, a palavra do governador. É uma continuação dos acontecimentos baseados no capítulo 41. E eu destaquei aparentemente 3 itens, mas que se complementam com o que já foram citados. Eu também lembrei da lei da destruição e, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Para essa questão que Thaís comentou, ainda retornando ao capítulo 41, a situação do ruído de baixo, tem uma das palestras de Valdo em que ele cita que foi visitar um amigo já desencarnado. Joana de Ângeles o levou. Está muito baixo. Um pouco. O meu aqui estava um pouco baixo, eu aumentei o volume do meu e tá tudo certo. Eu acho que é porque eu fico só com um fone. Deixa eu botar outro. Vamos ligar o ventilador? Melhorou agora? Pra gente melhorou. Pronto. Tá ligado. Tem uma situação de Divaldo em que ele vai comentar numa das palestras que Joana de Ângeles o levou para visitar um amigo recém-desencarnado. Então, Joana de Ângeles, muito amorosa, diz a ele para ele se calar em visita. Ele, tudo bem, né? Achou calar a boca, não falar demais. E em desdobramento parcial pelo sono, ele foi conduzido por ela a uma das instâncias do hospital para visitar esse amigo, ao qual eu não me recordo o nome. E aí, como era um amigo muito querido, quando ele viu o amigo, ele teve aquele momento de explosão, aquele momento de alegria. Não expressou nenhuma voz, nenhuma reação, mas por dentro foi aquela alegria. E Joana de Ângeles virou para ele e disse, novamente com muita amorosidade, que era para ele ficar calado, não só pela boca, mas também aprender a controlar os sentimentos, porque afetavam no campo do espírito uns aos outros. Então, essa questão de medo e calma, um contraponto, uma dualidade, ela serve também para o que a gente ainda vai estudar, acho que no capítulo 4, se não me engano, capítulo 4, do 11º livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, onde ele vai tratar da matéria mental.
essa matéria mental que nós vamos emanando, tanto encarnados quanto desencarnados, que vai nos propiciar um maior aproveitamento da situação experiência para a evolução do espírito. É dito no capítulo 42 que a calma é garantia do êxito. Por que é uma garantia? Porque oferece esse suporte. Uma mente mais serena pensará melhor do que uma mente conturbada. E o medo, ele age nessa forma como canalizador e potencializador das rupturas do comportamento da alma. Porque ele vai trazer ainda o comportamento primitivista ao qual estamos ligados, então ele impulsiona isso de dentro do inconsciente para fora. A gente age pela reação, age pelo trauma, age pelo instinto, e aquilo acontece de maneira que a gente não tem consciência. E quando a gente passa acima do medo, a gente pensa em tudo que a gente realizou e em plenos poderes de faculdades mentais a gente não se acha capaz de realizar, e como potencializador das nossas manifestações de educação de tons psíquicos. A exemplo, os complexos, principalmente de inferioridade, ao qual nos utilizamos para um exemplo muito brusco, mas o medo nos impossibilitará de tentar novos horizontes, novas possibilidades, por não nos crermos capazes em realizar essa função, seja por traumas de educações anteriores pregressas, seja pela educação que nós fomos baseados nesta encarnação. Então, o medo, ele, nessa palavra do governador, ele vai agir como um aliado ou não, dependendo de como se utiliza o espírito. Porque aqui nós também não podemos excluir totalmente o medo como emoção negativa, visto que ele faz parte do instinto de sobrevivência da criatura anteriormente citado por Roberto. Então a gente não pode dizer que o medo é totalmente ruim. Ele serve, ele é útil para a preservação da existência. No entanto, quando nós deixamos que ele conduza a existência, dando-lhe demasiada importância, aquilo nos tira de um possível equilíbrio emocional. E aí surgem os medos de várias matrizes, os medos sociais, os medos individuais, os medos psicológicos, enfim. E aí é uma série de situações em que o espírito deixa transparecer a sua fragilidade enquanto criatura imperfeita. Joana de Ângeles trata na sua série psicológica, em todos os seus livros, a questão da saúde integral enquanto plenitude do espírito encaminhada. O medo é a impossibilidade de alcançar esta plenitude. Tendo a consciência de que nós somos imperfeitos, que nós podemos errar, mas não devemos, nós estamos conscientes de qualquer desventura que nos aconteça, é responsabilidade nossa, mediante a lei de causa e efeito, e que nós não estamos pagando, mas ressarcindo, logo não adquirindo medo da fonte criadora do universo, ao qual denominamos Deus. Então, são situações em que a consciência deve ser explorada para que não se transforme num escape, numa fuga psicológica. Por isso, eu achei interessante essa ressalva sobre o medo, em que ele faz mais parte da nossa vida do que nós acreditamos. A gente fala brincando, mas há situações muito graves. Eu falei de Dona Marisa, mas há pessoas que têm medo de fazer uma peça em público por conta dos julgamentos alheios. Porque ela se utiliza dos julgamentos alheios para julgar a si mesma. E entra nos subterfúgios psicológicos em que ela não consegue desvencilhar-se e vai se enclausurando, criando grilhões
para o espírito em ascensão. Então o espírito preso ele não evolui, ele fica estagnado. Vem a corrente do sofrimento, que são as situações de desafio, citado também por Joana de Ângeles, para fazer ele sair da zona de conforto. No entanto, se ele não se perceber desta maneira, não há como desvencilhar-se. É o que André Luiz coloca, em outros termos, na situação de calar os ruídos internos e se predispor a auxiliar o bem. Porque qual a tratativa do medo? Não é apenas a calma. A calma é a garantia. É algum trabalho que nós já consolidamos nas diversas aulas que tivemos, é o trabalho que nos auxilia a retirar de nós toda a impureza e imperfeição que foi angariada por séculos a fio através das encarnações sucessivas pelo espírito ainda em estado imperfeito. Então é dessa maneira que nós vamos trabalhando a questão do medo, tirando de canalizador e potencializador para aprisionar o espírito e guiando através do trabalho, como acontece com André Luiz, porque ele também tem os seus medos. Lembremos do medo de reencontrar a mulher com a qual ele tem um vínculo no passado, um vínculo afetivo, daquele que também ele divide com o pai, que eu me esqueci o nome agora. Então, fomos apresentados aos medos de André Luiz. O medo de não dar conta do trabalho, o medo de não suprir as expectativas que ele mesmo criou, da mãe para com ele, de Tobias para com ele, de Dona Laura para com ele, de Narcisa, de Nemésia, de Salúcio e todos os benfeitores que vêm colaborando para que ele se reerga. Então nós somos aproximados ao medo de André Luiz para que a espiritualidade nos trouxesse o quanto o medo não guiado pode ser prejudicial na nossa caminhada. E por fim, para finalizarmos nosso comentário, eu acho que até me alonguei um pouco, é uma coisa interessante que vai para outros caminhos, que, deixa eu ver qual a página que está. Eu acho que é a última página. Pegue seu embalho aí e fale, ó, quem não sabe preservar não é digno de usufruir. É essa frase. Isso mesmo. Estamos conectados. Isso daí nos lembra, pelo menos me lembrou, principalmente a questão da ecologia, que está muito em voga no espiritismo. A questão da ecologia e espiritismo. Inclusive, nós tivemos um evento agora na Semana Santa, em Feira de Santana, o ENGENE, Encontro Estadual de Jovens da região Nordeste, se não me engano, em que foi tratado principalmente o tema da ecologia do espiritismo. Nós enviamos um jovem da casa para que ele participasse e trouxesse os contributos dele. Ele ficou fascinado e vem sendo amplamente discutido a questão da ecologia enquanto consciência de seres reencarnantes. Porque a ecologia é a preservação não só ambiental externa do espírito que pretende voltar, não sabemos se será possível, mas pretende retornar à Terra. E porque essa degradação ambiental é vítima do orgulho, da insaciedade do espírito humano, que quer para si apenas os lucros sem a manutenção do habitat natural, nós temos desequilíbrios. E por conta destes desequilíbrios, a não preservação, entramos aí na destruição. Quem destrói consegue usufruir o quê? Nem os restos. Então é necessário preservar para usufruir, tanto, repito, no ambiente externo, no nosso habitat, no planeta Terra,
quanto ao ambiente interno. Porque se nós nos degradamos, absorvendo matéria mental negativa, mais energias, mais vibrações, entrando, nos afinizando em processos obsessivos, não conseguimos usufruir do nosso próprio corpo, porque lembremos que há os estados de fascinação e subjugação. Então, nem do nosso corpo que nos foi dado por Deus, nós conseguimos usufruir se não for preservado. São várias questões que nós poderíamos adentrar, mas o tempo não nos permite. Então, deixo aí abertas as reflexões, passando para o próximo comentarista da nossa tarde. Deixa eu ouvir falar. Ele dá oportunidade para ouvir falar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Acrescentar mais uma coisa. Porque o governador, primeiro, uma coisa importante também, é que descreve um pouco mais sobre ele, né? Ele fala da descrição dele, assim, da aparência dele, que é legal, que ele fala que ele tem a sabedoria de um velho com a energia de um moço. Fala que ele não só da aparência, né? Que ele era velhinho, a figura do velho com a túnica, magro, alto, uma túnica, ele usa uma túnica bem clara, né? Aí você vê a superioridade, como ele também descreve algumas figuras dos ministérios da União Divina e da Elevação, que são os dois mais elevados, né? Então ele diz que tem uma diferença na aparência deles com o resto dos espíritos, né, mais medianos do nosso lar. Ele descreve ele aqui, né, a figura importante dele. E ele fala lá, citando Mateus, que fala que ouvistes rumores de guerras e tal, fala para não vos assustei, porque embora que isso aconteça, ainda não é o fim. Então isso serve para a gente também, quando a gente vê esses rumores de guerra, alguns falando de possibilidade de terceira guerra mundial, né? E se acontecer, nós não estamos fazendo parte disso. Quem que tiver que desencarnar vai desencarnar, e quem que não tiver vai passar por as questões todas que envolvem a guerra. Serve pra gente, né? Não é o fim. Não vai existir guerra que vai determinar o fim, né? A Terra não vai ser destruída, a Terra é transformada, né? O planeta não vai ser exterminado, porque Jesus está no controle e vai passar por transformações, né? Então, a espiritualidade superior não deixaria acontecer uma catástrofe mundial para a destruição do planeta. Não é assim. Então, isso serve para a atualidade. Jesus falando, isso é para nós, né? Para todas as outras gerações futuras. Não é o fim. Qualquer guerra. Então, essa coisa de guerra, de extermínio mundial, isso não vai acontecer. Isso é importante. O Thaís falou que... Deixa eu subir um pouquinho. Que notou a importância da arte para a harmonização interna e de ambientes, e a nossa cultura da arte é pouco desenvolvida. E a Cláudia comentou que muitas pessoas cantando ficou curiosa sobre as letras dos hinos. Eu também fiquei curiosa para saber. Tem vários hinos, né? Tinha hinos de pessoas adultas, de jovens, de crianças. É mais uma passagem importante que prova que existe crianças no mundo espiritual, mas todas tuteladas, né? Todas cuidadas. Existe crianças, né? Mais uma passagem. Uma coisa sobre a arte que eu acho interessante, também Leon Denis, ele escreveu um livro, O Espiritismo na Arte. É um livro assim, é sublime esse livro, ele é maravilhoso. Ele mostra a relação do plano espiritual interferindo no desenvolvimento, né, e evolução da arte aqui na Terra. E o jeito que o Leon Denis fala nessa obra é tão tocante, é tão emocionante, que tem hora que dá vontade de chorar, tão bonito que é. Então eu recomendo a leitura, e ele fala muito da questão da arte. Realmente a arte, a música elevada, isso modifica os ambientes, né? Foi até tema de um dos assuntos anteriores, quando falou do campo da música, né? A questão da influência que a música gera no ambiente, na gente. E são grandes corais, né? Aqui falando, todas as vezes, assim, talvez entre uma fala e outra, numa pausa, esses hinos eles cantam, né? Porque isso melhora a vibração do local. São questões aí sublimes, né? Melhora a vibração, melhora a confiança, né? A concentração e tudo mais. E isso interfere no
no universo todo, porque estabelece uma vibração que isso vai longe. Os espíritos falam que até os movimentos dos astros geram orquestras, né? Sinfonias, orquestra não, sinfonias que fazem com que esses sons propaguem. É coisa muito sublime. Poucos espíritos conseguem ouvir o movimento de planetas, né? Tanto dentro de uma galáxia como fora. Eles interferem até em outra. Agora, fala aqui que o hino que essas crianças estão cantando foi intitulado A Grande Jerusalém. A gente não sabe as letras, né? Muito menos a melodia. Agora, outra coisa, o mais importante que o governador vai falar é que ele vai estar convocando 30 mil servidores. Aqui a gente vai saber a dimensão do nosso lar. Mais de 1 milhão de habitantes. Ele fala aqui que tem mais de 1 milhão de habitantes vinculados à colônia, trabalhando na colônia, né, desenvolvendo. E fala que a vida deles não pode ser comprometida por ataque de entidades inferiores. Fala que tem que proteger a colônia, porque são várias entidades que precisam da colônia para continuar sua jornada, né? Então precisaria de 30 mil para combater lá fora do nosso lar. E o tanto de servidores também no nosso lar, acolhendo as criaturas que vão chegar lá, né? Os espíritos que vão chegar após o desencarne, né? Porque vai aumentar a carga de serviço, e muito. Né? Então é importante também essa parte. Alguém gostaria de comentar alguma coisa referente a esse capítulo do Guilherme? Você tirou aqui, amor? Fechou o livro? Aí. Então, aí o capítulo 43, né, denominado Em Conversação, é quando o André Luiz, né, ciente de que o ministro solicitou 30 mil colaboradores na tarefa de serviço de auxílio nessa fase aí da guerra, ele queria participar. Então a gente sempre percebe no jeito do André Luiz um ânimo para o serviço muito grande, né? Então ele tem muita boa vontade. Uma coisa que o André Luiz não é acomodado. Ele quer trabalhar. Só que aí uma coisa que o Tobias falou para ele: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite solicitando acréscimo de responsabilidade. E por que isso? Porque lá, primeiro que ia ter trabalho para todos. Só que aquele trabalho específico solicitado pelo ministro precisaria de espíritos que não visassem necessidades pessoais e nem cansassem. E nós já vimos nos capítulos anteriores que o André Luiz, ainda por estar muito recente ali e está começando a se inteirar dos trabalhos da colônia agora, ele ainda sente muito cansaço. Então, aquelas sensações físicas ainda fazem parte da organização fisiológica do André Luiz. Então, ele não teria condição. Por mais que ele tivesse boa vontade, ele não estava preparado. Então, para o serviço é preciso, além da boa vontade, a preparação. Porque uma hora ou outra ele ia cair no cansaço, ele ia precisar de descansar e isso atrapalharia talvez a tarefa do conjunto. E essa era uma tarefa de grande importância ali na colônia. Então precisava de realmente pessoas preparadas, e né? sem falar também que ele não tinha técnica, ele não tinha conhecimento ainda de medicina, de enfermagem espiritual. Ele estava atuando ainda como serviço de limpeza, começando o auxílio mesmo à criatura como um enfermeiro, vamos dizer assim, fazendo uma analogia. Ele não tinha conhecimento de medicina espiritual para tratar, acolher, fazer a primeira assistência e tratamento das entidades. Então ele era meio afobado, né? Porque é aquela coisa do impulso ainda da questão do ego, né? Do orgulho. Eu sou médico, quero trabalhar também, mas aí ele esquece que ele não está encarnado. Ele não é médico no mundo espiritual. Então, acho que a lição disso daí é principalmente a gente se conhecer, para poder também conhecer os nossos limites. Porque se espíritos como André Luiz se candidatassem a esse tipo de serviço, muito poderia atrapalhar no andamento das tarefas mais do que ajudar. Primeiro, pela falta de experiência, igual o Roberto mencionou, ele não tinha o conhecimento até técnico mesmo para esse tipo de tarefa. E também por conta da questão do cansaço, né, das limitações que ele tinha. Então, para a gente se candidatar num serviço,
além da humildade que ele já estava trabalhando, né, até porque aqui mostra que depois ele faria serviço de limpeza, ele precisava do conhecimento, então ele precisava saber as limitações dele, é o autoconhecimento, né, que ele ainda teria que desenvolver. E aí depois disso, o Lísias aparece nesse capítulo convidando André Luiz para conhecer um dos ministros da regeneração chamado Benevenuto, né? E aí eles estavam lá, foi apresentado para o André Luiz, estava uma roda de trabalhadores ali conversando sobre a questão da guerra, né, das coisas que estavam acontecendo aqui na Terra. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que esse ministro Benevenuto comenta que foi muito doloroso o quadro que eles viram aqui na Terra, principalmente porque eles estavam habituados ao clima de paz aqui da América, né, do Novo Mundo. Então, a questão da guerra, começada ali na Europa, no Velho Mundo, era muito chocante ainda para os trabalhadores que estavam habituados a trabalhar na América. Então, assim, eram quadros novos. Então, ele se demonstrou ali chocado, né? E falta de habilidade, não, como é que fala? Forma de contato com isso. Falta de contato, né? Com esses serviços mais grosseiros. Lembrando que aqui na América, toda a América, as guerras mais importantes e maiores foram a Guerra de Secessão, né, nos Estados Unidos, e a Guerra do Paraguai aqui. E na mesma época, lá para a década de 60, para 70 do século XIX. Então já tinha mais de 50 anos que não tinha guerra aqui na América toda, né? E aí ele fala, acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço, mostrando duas coisas. Primeiro que ele é um ministro da regeneração, então alguma evolução ele já tem, ele já é um espírito acima ali dos trabalhadores da colônia, ele é um ministro. Trabalhadores da regeneração, principalmente. Da regeneração, principalmente. Então ele já é um ministro. E mostrando que durante um período de alta conturbação aqui na Terra, espíritos muito elevados estão aqui para ajudar. E a capacidade de resistência deles nem se compara à nossa. Se André Luiz mesmo, que é fraquinho, queria ajudar, imagina o ministro falando que é difícil. Será que André Luiz conseguiria? Não conseguiria, né? Então, mostrando que os espíritos, quanto mais superior é um espírito, mais resistente ele é. Porque o ambiente da guerra é muito pesado, né? Além de toda aquela tortura moral, a parte psíquica é muito pesada, do medo, tudo. É muito... Igual tá falando aqui, ó, nunca como na guerra evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Quando a gente imagina um campo de guerra, aquelas pessoas degladiando entre si, é tão animalesco, é tão pesado, que mostra realmente a figura de alma decaída, de alma ainda muito... Espírito ainda no estado diabólico, né? Exatamente, estado de inferioridade moral ainda muito grande. E perversidade, né? Com muita perversidade. Basta lembrar que alguns aí fazem um acordo, tratativas de paz, como na Rússia com a Ucrânia, vamos fazer uma paz, vamos conversar e no dia seguinte já está atacando a Ucrânia de novo. Ou seja, são criaturas diabólicas mesmo, né? Porque dá um passo em direção à construção da paz e manda mais bomba. E há pouco tempo agora teve um ataque a Kiev e Kharkiv, que mataram esses ataques, 2 ataques mataram alguns ucranianos, coisa que não tinha há algum tempo. Então você vê a figura diabólica que é de algumas entidades. Elas são muito perversas, né? Você não pode confiar, né? Então isso aí o mundo está repleto assim, principalmente de dirigentes. Então, aí outra parte que também é importante aqui, que fala que tem espíritos que desencarnam ali no campo de batalha, que eles estão ainda num nível de agressividade tão grande que eles não podem nem ser resgatados. E eu achei isso muito importante. A questão da justiça divina é igual também mencionado nos capítulos anteriores ali de Nosso Lar, né? Tem espíritos que ainda não estão prontos para serem resgatados, porque se forem, o caos que eles vão gerar no local de resgate deles é tão grande que, em consideração às outras pessoas que já entenderam a responsabilidade deles perante a vida,
não seria justo com essas outras pessoas. Então tudo tem o seu tempo. Aquelas pessoas vão às vezes para regiões de muito sofrimento, porque para elas só aquela passagem por ali que vai gerar um despertamento. Então tudo tem seu momento, e tem espíritos ali que estão altamente revoltados, tanto vítimas quanto os agressores, que ainda não podem ser resgatados. E isso também é um ponto que eu achei bem interessante aqui. Falando também que a questão da guerra é uma falta de preparação religiosa, né, das pessoas, que sem o sopro divino as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém a fé e a confiança das pessoas. Então, mostrando mesmo a nossa inferioridade, né, em todos os quesitos. E o Espiritismo, embora ele seja o Consolador prometido, nós ainda estamos longe de sermos a segurança da humanidade, né? Nós ainda estamos aí lutando com as nossas tendências inferiores, mas é o grande Consolador do futuro, né? Nós estamos aí a caminho, né, do que o conhecimento espírita pode nos revelar. E uma frase que eu achei muito interessante aqui do ministro, que foi até um trocadilho que eu vou ler aqui para vocês, que é: enfim, procuram-se por lá os espíritos, lá na Terra, né, no caso aqui na Terra. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro. Lá, os espíritos que nós outros vivemos... Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro. Ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Ou seja, aqui na Terra busca-se questões mais superficiais. O fenômeno, muita gente, igual por exemplo, você abre um curso de mediunidade numa casa espírita, lota. Mas se você for ver um curso das obras básicas, as pessoas logo debandam. Às vezes até começa cheio, né? Os estudos começam, mas aí rapidamente as pessoas já estão debandando, porque as coisas que geram mais trabalho, que geram conhecimento mesmo profundo, as pessoas não estão interessadas. Estão mais interessadas mesmo na questão do fenômeno, não na reforma íntima, no autoconhecimento. Então, ao passo que as pessoas da Terra estão procurando isso, e a espiritualidade procura homens espiritualizados para o trabalho sério, que são as pessoas que têm noção da responsabilidade que elas Só um minutinho, que minha sogra entrou aqui, eu desconcertei um pouco. Então, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Então, eles precisam de homens realmente dedicados ao bem, né, que saibam a responsabilidade deles e exerçam o trabalho corretamente. E aí eu gostaria de finalizar lendo aqui a última frase, né, que no caso ele fala que os serviços são astronômicos, né, só que todo homem tem a semente da divindade. Então, ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. É a questão da fé, da confiança, que é todo o oposto ao medo. Se você tem fé e confiança, você faz a sua parte, o melhor de si mesmo, confiando de que as outras coisas, né, o florescer da semente é já um trabalho divino, é com Deus. Então, sobre esse capítulo foram os pontos que eu achei interessante. Vocês querem comentar alguma coisa, algum ponto que vocês tenham notado também que seja interessante, queiram comentar? Só do que você já falou, inclusive, do início da fala de Benevenuto, que ele diz que não se podem ali naquele campo de batalha esperar a claridade de fé dos agressores, como você falou, a confiança, né? Tampouco a maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. E os encarnados que não ajudam, apenas consomem as energias dos espíritos que vêm ajudar. É isso aí que eu achei, né? Que diante dos ruídos baixos das pessoas que estão lá, pavorosas para serem socorridas, muitas não são, porque não permitem o acesso, né, no estado calamitoso que estão,
e acabam consumindo a energia desses espíritos que estão indo ajudar. Ou seja, não são nem ajudados e ainda atrapalham eles a ajudarem outras pessoas. Né? Verdade. É verdade, Thaís. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Pra mim, aqui, a imagem do Samir e da Thaís tá toda riscadinha. Eu acho que é capaz de sair assim no vídeo. Mas é por conta daquilo que eu falei, né, da internet. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, alguma interpretação? Eu acho assim que uma coisa que você usa muito, essa lição da André Luiz, que ele às vezes ele é um pouco afoito, né? Que ele quer contribuir, mas não está preparado. Eu vejo isso na Casa Espírita há muito tempo. Que assim, tem dois opostos. Pessoas que estão lá e têm medo, vergonha, né, de contribuir, poderiam estar contribuindo um pouco mais. E alguns novatos que chegam e vão assumindo cargos assim, posições, palestras, cursos, e eles não estão preparados. Só que no mundo espiritual há uma barreira, eles não permitem. Aqui não. Administradores insensatos, displicentes, né, na casa, permitem isso. Eu vejo isso, pelo menos na casa que eu frequentei aqui, lá em Santa Rita, eu vi muito isso. Pessoas despreparadas, fazendo palestras sem ter condições. Não é falta de respeito a outras religiões, não. Mas numa casa espírita se fala de espiritismo. Pessoas ainda falando de questões, de dogmas católicos, né, com todo respeito a qualquer religião, não estão preparadas, são mais católicas que espíritas, conceitos ainda que não são espíritas, né? Da parte doutrinária tem esse problema. A parte evangélica não, porque segue o mesmo evangelho do Senhor, né? Agora, à frente de cursos também, sem ter condições, porque aí você vê, é fruto do orgulho, da vaidade, ela quer assumir posições de destaque, né, de comando, de liderança, aí elas não estão preparadas. O André Luiz é a mesma coisa, eu quero ali contribuir como médico, mas não está preparado. Aqui a gente deveria ter mais cuidado também, né? É que a campa tá aí, eu tô com medo da gente cair aqui pra trás. Mas, gente, então, vamos finalizar? Se ninguém tiver mais Se nada. ninguém tiver mais nada para falar, alguma coisa. Se a gente cair aqui, esborrachar no chão, vocês vão rir da gente. Não vai cair, não. Mas assim, tem muitas informações nesses 3 capítulos, né? A gente tira muitas lições, que não é só para aquele momento lá que eles estavam vivendo, né? Na década de 40, final da década de 30, começo da 40. Lições que a gente traz até hoje. Tá tendo guerras por aí, já teve, né? Grandes líderes mundiais falando que poderia ter. Tem a figura do Irã. Os Estados Unidos entra com a figura do novo presidente, falando disso, aquilo, esbravejando, possibilidade de ter terceira guerra mundial, de usar bomba atômica, como a gente já viu falar antes. Então isso serve para tranquilizar a gente, né? Que nada vai ser o fim. Então é um conhecimento aplicado agora pra gente, né? Uma lição que é trazida. Essa coisa do preparo para em qualquer área da gente, no trabalho também, você querer assumir um cargo, desenvolver alguma atividade que você não está muito preparado, às vezes para ganhar mais, às vezes para aparecer perante o chefe, ser promovido. Então a gente não pode ficar muito retraído, muito com medo e não fazer aquilo que a gente pode, e também não pode querer fazer aquilo que a gente não tem condições ainda de fazer. Então você vai buscar se preparar primeiro. Não, então você traz grandes lições isso aqui, de tudo isso, do perigo do medo, né? Do medo, da ansiedade. Então a gente traz grandes lições nesses 3 capítulos. Serve pra gente, né, meditar e trazer pra nossa vida nesse momento. Vamos encerrar então? Vamos encerrar então, gente? Quem vai fazer a prece de encerramento? Tem a leitura. Ou vocês preferem? É isso que eu ia dizer, eu estou esperando o poema de Gui. É o poema, é o poeta, né? O Guilherme é o nosso poeta e nosso psicólogo. Então vou... Hoje não é poema, não. É um psicólogo poeta ou um poeta psicólogo? Como nós estamos falando dessa questão da guerra, do nosso mau comportamento
perante sociedade e individualidade, eu trouxe uma mensagem do livro Rumos Libertadores de Joana de Ângeles, intitulada Comportamento Evangélico, porque cabe a nós outros darmos o exemplo, já que nos intitulamos cristãos, para aqueles que ainda marcham na insegurança e na escuridão. Joana de Ângeles começa: lecionou Jesus, bate e abrir-se-te-á. Se o teu irmão chega, trabalhador do bem, e bate à porta da tua alma, abre-a com música de ternura e festa de emoção. Se ele chega em agonia e bate, abre-a com a canção da esperança e deixa que sua alma, ao adentrar-se pela sala da tua bondade, se recolha a certeza da vida que não cessa. Se ele se acerca com receio e bate, abre-a com a segurança da fraternidade, como a dizer-lhe que não lhe faltará abrigo nem apoio. Firmou Jesus: pede e dar-se-te-á. Se alguém distende as mãos em concha e te pede algo, dá a moeda de solidariedade em forma de compreensão e amizade, sem reproche nos lábios nem azedume no coração. Se o companheiro de ti se acerca e pede com olhar súplice, porém sem palavras, o socorro para a exulceração, o atormenta no país de espírito aturdido, não lhe sindiques as causas profundas e ocultas que ele não se atreve a dizer-te, e dá-lhe afeição ao lado do entendimento fraternal de que ele carece. Se o homem sofredor te fala das necessidades que o estiolam intimamente, pouco importa de onde procedem essas dores. Enriquece-te de júbilos, a fim de poderes dar algo da fortuna da tua fé pujante. Asseverou o mestre: busca e acharás. Se o teu irmão busca reabilitação no teu conceito e te explica o mal que fez, desata a fraternidade e deixa-te arrastar pela alegria de doar-lhe o perdão. Se ele te busca em silêncio e segredo, esperando socorro e misericórdia, dado que tenhas e faze-te o discreto benfeitor que oferta e passa, qual um aroma que impregna, some, porém não fica esquecido, permanecendo na memória do beneficiado como inequívoca demonstração da misericórdia de Deus. Se alguém chega às portas da tua emoção e deixa que ele percebas as dores excruciantes que ele não se atreve a desvelar-te, buscando em silêncio junto às portas do teu coração, rico de plenitude e paz, dá a tua parte de amor. Faze mais, dá-te em nome de Jesus e salva o sôfrego que se encoraja a apoiar-se nas tábuas da esperança, a fim de que te ache ao seu lado através da tua participação cristã. Porque reiterou o divino amigo: todo aquele que bate, defronta, aberta a porta, o que pede recebe, e o que busca acha. Quiçá chegará também o teu momento de bater, pedir e buscar, se por acaso não te encontras a fazê-lo reiteradamente. E mesmo que não necessites do teu irmão, o que de forma alguma ocorre, já que ninguém na terra se encontra em regime de completista, não poderá passar sem bater, sem pedir e sem buscar a misericórdia de nosso Pai, que nunca nos falta, em considerando as nossas infinitas necessidades. Então, com a palavra de Joana de Ângeles, aliada aos ensinamentos do nosso querido André Luiz, possamos compreender as nossas infinitas necessidades e assumir o comportamento evangélico na parte que nos cabe. Que assim seja. Sim. Então, gente, um bom final de domingo a todos, uma boa semana e até semana que vem. Tchau. Até, tchau.